Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Ken Tamura e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Evoluir. E antes da gente começar, eu já quero pedir para você que não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui, tá? Assista o vídeo anterior, porque senão não vai acabar fazendo muito sentido esse vídeo de hoje. Vai ficar mais fácil de você acompanhar se você assistir o vídeo anterior, tá bom? Aproveita, se você gostar, deixa seu joinha, se inscreva, tá bom? Ativa o sininho para que você esteja junto com a gente evoluindo. Bom, então vamos lá. Você que já assistiu meu vídeo anterior deve estar pensando que o ego que a gente tem que ter mais atenção é o ego micro, certo? E assim, meio certo. Na verdade, sim, o ego micro é o ego que a gente tem que ter mais cuidado. A gente precisa aprender a desenvolver uma visão microscópica para que a gente possa perceber aonde é que nós podemos melhorar. Isso eu acho que ficou claro para você. Mas você vai ver que existem situações onde o ego macro e o ego micro eles se misturam, tá bom? Eu vou fazer aqui hoje dar alguns exemplos e esses exemplos servem apenas para aguçar a sua visão, para que fique um pouco mais claro tudo o que eu estou dizendo, para que vocês vejam que o ego ele atua em momentos completamente distintos. Então não existe uma situação específica de família, de trabalho, de relacionamento conjugal. Mais do que isso, ele atua em diversas situações e momentos da nossa vida. Mas a partir desse momento, desses exemplos que eu vou passar, depois a gente passa a ir para um estudo mais aprofundado, né? Porque afinal de contas não vai ter mais a necessidade de colocar tantos exemplos, né? E vocês vão ver que seria um assunto infindável ficar colocando exemplos, tá bom? Então é isso, vamos lá, vamos começar. O primeiro exemplo é o das palestras. Com certeza você já assistiu alguma palestra muito bacana e você pensou, puxa, eu preciso trazer o meu irmão para assistir essa palestra, eu preciso compartilhar isso, trazer a minha mãe, eu preciso convencer a minha melhor amiga para assistir essa palestra. Como essa palestra fala coisas interessantes e boas, né? E aí eu digo para você que nesse momento o ego micro está atuando. E aí você vai pensar, como assim? Né? É errado compartilhar algo com alguém? É errado querer ajudar alguém? Né? Na verdade não tem nada de errado compartilhar e querer ajudar, muito pelo contrário. Só que o que acontece é que nesse momento o ego está te sabotando. Ele está fazendo você focar nos defeitos e nos erros de outras pessoas para você não focar nos seus próprios erros. Entende? Muito poucas pessoas assistem uma palestra até o seu final, anotam, refletem tudo que foi visto, ouvido, anotado e olham para dentro de si para pensar o que elas podem melhorar, para aí depois pensar em transmitir para outras pessoas, compartilhar com outras pessoas, né? A grande maioria das pessoas elas estão fazendo essas reflexões de quem pode ouvir aquilo, quem merece uma palestra daquelas, né? Ou de fulano que precisa ouvir uma opinião de um terceiro para melhorar. Isso acontece na hora da palestra. Então, o que acontece? O ego ele te sabota, né? E mais do que ele te sabota, ele faz com que você acredite que, embora você ache que aquela palestra seja interessante, seja boa, ele faz com que você acredite que a maior parte do que você está assistindo não é para você. Entendeu? Assim, essa palestra é muito boa, mas não é tudo isso que é para mim, né? Mas o fulano de tal precisa ouvir isso, cicrano precisa ouvir isso. Então essa é uma forma do ego micro atuar sem a gente perceber, tá bom? Vamos lá para o segundo exemplo. O segundo exemplo que eu tenho para passar para vocês
é sobre o perdão. Esse é um assunto muito interessante. Se você já está num caminho de autoconhecimento há um tempo, você já deve ter ouvido diversas vezes o quanto se fala sobre a importância de perdoar. E realmente perdoar é essencial. Mas muito pouco se fala sobre a importância de pedir perdão. E vou fazer aqui uma colocação para ficar mais claro isso. Imagina que eu e você nós tivemos uma discussão, tá? E por algum momento, por algum motivo, desculpa, você ficou muito, mas muito magoado comigo. Você ficou irritado, você ficou chateado, você fica uns 3 dias sem dormir direito de tão magoado que você ficou, né? E enfim, você acaba descontando no seu dia a dia com pessoas que não tem nada a ver. Você fica mal-humorada, né? Você fica sem paciência, e tudo por causa de uma discussão muito feia que você teve comigo. E aí, passada uma semana, eu te ligo e eu falo assim: olha, vamos se encontrar? Eu andei refletindo, pensei em umas coisas e eu queria conversar com você. Tá bom. E aí a gente se encontra. E aí imagina, eu olho para você, eu olho bem no meio dos seus olhos e eu falo assim: olha, eu andei refletindo, tá? Eu entendi muitas coisas e eu quero dizer para você que eu te perdoo por tudo que você fez, tá? Tá tudo bem, te perdoo por tudo que você fez. Você vai ficar o quê? Feliz? Você vai dar pulos de alegria, né? Na verdade, você vai querer arrancar meu fígado, não é verdade? Né? E por que isso, né? E por que a gente tem esse tipo de raciocínio, né? Por que o ego micro ele atua dessa forma, né? Ele atua porque o ego é sempre ego, ou seja, o erro é sempre do outro, né? Não é 1% do outro, é 100% do outro. Não é 5, 10, 50%, 90%, não é sempre 100% do outro. Então, quando existe o ego atuando, só existe responsabilidade em uma das partes. Mas praticamente em todas as situações de conflito, responsabilidade é de ambas as partes, entende? Ambas as partes têm alguma responsabilidade naquele conflito que aconteceu. Então, quando a gente consegue pedir perdão, né? Quando a gente encontra com uma outra pessoa onde aconteceu um conflito e parte de nós pedir perdão, é nesse momento que a gente coloca o ego totalmente de lado, ok? Então, mais uma vez, perdoar é essencial. Perdoar é divino também, é magnífico, é maravilhoso, né? É preciso saber perdoar, mas pedir perdão é tão importante quanto, ok? Então esse foi o segundo exemplo. O terceiro exemplo que eu tenho para passar para vocês é o trânsito, tá? Então imagina que aconteceu um acidente e entre 2 carros, um carro bateu no outro, nada muito grave, apenas uma batida leve, e os 2 motoristas saem e começam a conversar. E aquela cena clássica, né? Cada um olha para o seu carro, olha os danos que cada carro sofreu, e começam a conversar e liga para corretor de seguros, e enfim, fica aquela situação chata. Naquele momento, o ego macro ele está atuando, né? Por quê? Porque os 2 motoristas eles estão sabendo que o trânsito vai ficar muito pior do que está. Eles estão sabendo que eles vão fechar aquela pista. Eles acabaram de fechar aquela pista onde os carros estão parados. E
E na cabeça de cada um, eles estão pensando o seguinte: paciência, paciência que o trânsito vai fechar, aconteceu um acidente, é meu carro que está envolvido, sou eu que estou envolvido, né? Essas pessoas que tenham paciência. Então, é um ego macro, porque eles sabem que de alguma forma eles estão atrapalhando aquelas pessoas que estão ali, ok? Ainda que seja, digamos assim, uma coisa muito leve perto dos exemplos que eu passei no primeiro vídeo. Mas aí o que acontece? Imagina que passados 30 minutos que eles estão lá parados, tá? Imagina, eu vou forçar um pouco a tua imaginação, tá? Então imagina que que os motoristas eles consigam levitar. E eles vão subindo, e eles vão enxergar que aquela fila de 100 metros de carros parados que eles estavam enxergando, na verdade aquela fila já tem 20 quilômetros, tá? E aí eles vão ver que não são 20 carros ou 30 carros que estão parados, né? Que são milhares. E eles vão começar a entender que milhares de pessoas vão chegar atrasadas nos seus compromissos, ok? Aí agora você imagina que, além de poder levitar, essas pessoas, esses motoristas, eles podem fazer uma viagem e entrar em alguns daqueles carros que estão parados. E eles vão descobrir que tem um médico que vai perder uma cirurgia por causa disso. Eles vão descobrir que tem um advogado que vai perder uma audiência. Vão descobrir que tem um jovem que vai perder uma entrevista de emprego. Tá? Eles vão descobrir idosos que vão perder consultas que foram marcadas há um mês atrás. E entre outras dezenas e centenas de situações, né? Então perceba que ele começou macro, mas ele se tornou micro, porque se de fato eles tivessem uma noção do quanto é que eles estavam prejudicando, de quantas pessoas que aquela parada de 30 minutos pode prejudicar, eles não fariam isso, tá? E por mais que isso possa parecer um exagero, imagina que isso acontece nas cidades grandes praticamente todos os dias. Então, todos os dias, todo santo dia. Há muitos anos atrás, eu estava andando na rua e eu vi um acidente de carro. E assim que aconteceu o acidente, o motorista do carro que bateu, ele saiu e foi no carro da frente perguntar se estava tudo bem, né? Então ele foi lá pedir desculpas e perguntou se estava tudo bem. E o motorista do carro da frente, ele disse que sim, que estava todo mundo bem, e ele retribuiu, né? E você, está tudo bem? Você está com alguém no seu carro, sua família, né? Enfim, naquele momento, um olhou para o outro e falou assim: você tem seguro? Tenho, né? Então vamos trocar os telefones, a gente se conversa, né? Fique tranquilo que vai dar tudo certo, a gente se conversa e marca onde vai ser feito o conserto dos carros, tá bom? Eles fizeram isso, eles trocaram os contatos, cada um entrou no seu carro e tocaram e seguiram seus caminhos. Aquilo foi uma lição de evolução, não é verdade? Então, esse é o terceiro exemplo que eu queria passar para vocês hoje. Então, com esses 3 exemplos, eu acho que dá para ficar bastante claro como que o ego ele pode estar atuando em momentos que a gente não faz a menor ideia. Pode perceber que esses 3 exemplos eu peguei a dedo, né? Um exemplo que fala de querer ajudar o próximo, um exemplo que fala de perdão, né? E o último, um acidente, onde a gente geralmente imagina que nós não temos nada a ver com isso. E percebam como o ego, se a gente não tomar cuidado, ele vai estar atuando. Eu tenho um amigo que ele estava em depressão,
e ele me procurou e ele estava falando, ele me disse o seguinte, ele falou assim, olha, me disseram que se eu buscasse ajudar o próximo, eu iria passar a me sentir melhor. E ele falou assim, no entanto, eu encontrei um local onde a gente prepara sopa para levar para as pessoas na rua, e eu já venho fazendo isso há quase 6 meses e isso não está me ajudando em nada. Eu não estou me sentindo melhor por eu estar fazendo esse trabalho. Foi quando eu conversei com ele e eu falei para ele, olha, na verdade você não está se sentindo melhor porque, sem você perceber, o ego está atuando dentro de você. Então, no dia que você conseguir fazer esse trabalho de ajuda ao próximo, pensando unicamente em ajudar o próximo, você vai sentir o que as pessoas que te indicaram esse trabalho sentem, né? Você vai sentir essa satisfação, essa energia verdadeira do amor. Mas sem perceber, você está fazendo esse trabalho esse tempo todo pensando em você. E isso que causa essa contínua sensação de desconforto, porque o ego, ele é insaciável, ele não tem fim. E então, assim, percebam que desenvolver esse olhar é muito importante. A gente ter esse olhar microscópico, novamente dizendo, é muito importante, porque senão a gente vai continuar repetindo os mesmos erros. Bom, esse era o nosso assunto de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá, tá bom? Ative o sininho, dê o seu joinha, para que você possa estar aqui acompanhando junto conosco essa evolução. Então, gratidão mais uma vez e que todos nós juntos possamos evoluir. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.